Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita. Nesta semana, vocês não receberão a aula da professora Camila. Eu vou gravar por enquanto, mas já já a professora Camila voltará a gravar as aulas para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Vocês terminaram o módulo 10 e hoje nós começaremos o módulo 11. Não falaremos sobre o capítulo inteiro, porque ele é grande, tá? Portanto, ele será dividido. Então, vamos lá. Módulo 11 fala sobre texto informativo. Nós vamos falar sobre o texto de divulgação científica, que é um tipo de texto que visa informar, portanto, tem uma informação que será passada para o leitor, para o interlocutor. Então, vamos falar um pouquinho sobre os textos de divulgação científica. A ciência, então, científica é uma palavra que remete, né, à ciência, a uma comprovação, a métodos, a tudo que envolve a ciência, né? Ou seja, um fato que precisa ser comprovado, precisa ser pesquisado, certo? A ciência tem um compromisso com a sociedade. E o trabalho da ciência se completa com a divulgação de resultados de pesquisa. Então, esse trabalho, né, ele precisa ser, para que ele tenha veracidade, para que ele tenha peso, ele precisa ter resultado, né? E isso também tem muito a ver, esse texto de divulgação científica tem uma relação estreita com, por exemplo, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, em que você precisa ter um orientador, você precisa ter uma bibliografia, você precisa ter um passo a passo até, até chegar à conclusão a que você deseja, né? Ou você pode chegar a uma conclusão também que você não desejava mais, enfim, faz parte do processo. Assim, o texto de divulgação científica tem como objetivo principal explicar, dar a conhecer e expor determinado assunto. As abordagens teóricas dos materiais didáticos de biologia, física, química, história e geografia, por exemplo, nada mais são que textos de divulgação científica, ou seja, um estudo que tem embasamento, que tem comprovação, né? Não são informações aleatórias de forma alguma. Além dos textos presentes em materiais didáticos, o texto de divulgação científica também aparece em outros meios de comunicação, como jornais, revistas e sites, especializados ou não. Esses textos são compostos, em geral, de sequências expositivas ou sequências explicativas, e muitas vezes são acompanhados de infográficos, tabelas, ilustrações ou outros elementos visuais, os quais veremos mais à frente. Esse gênero de texto, em periódicos impressos ou digitais, assume uma função atualizadora. São eles que nos informam sobre planetas recém-descobertos, sobre novos medicamentos, sobre a cultura de comunidades longínquas, sobre como acontecem os terremotos e etc. Então, a ciência, gente, alguns profissionais, né, é, de modo mais gritante, digamos assim, por exemplo, quando a gente para pensar em um advogado. Um advogado, ele é um eterno estudante, ele precisa estar em contato com a informação porque ela vai sofrendo alteração, a lei vai mudando, né? Quando a gente pensa, por exemplo, também no professor de português, né? A gente sabe que nós temos atualizações, por exemplo, sobre ortografia, sobre acentuação, né? Então, a realidade é que uma vez que você tem a sua profissão, né, que você se especializa, você precisa sempre estar em contato por conta dessas atualizações que são inerentes, né, às profissões de modo geral. O texto de divulgação, a medicina, né, gente, também, novas doenças vão surgindo, a gente infelizmente tem isso bem claro agora, né, de 2020 para cá. O texto de divulgação científica, especialmente o que se apresenta em meios de comunicação e é destinado ao grande público, costuma também citar os especialistas e a metodologia que foi usada para chegar a determinados resultados. Então, você pretende chegar a determinados resultados e você precisa apresentar como você vai chegar até ele. Então, por exemplo, se você faz um mestrado, um doutorado na área de literatura,
né, e você precisa, você escolhe um autor, ou escolhe, né, pode ser você pode trabalhar com a ficção, ou você pode trabalhar com a poesia, por exemplo, você precisa dizer quais são os livros daquele poeta que você está trabalhando e quais são as teorias que você vai utilizar. Então, eu quero mostrar o quanto tal característica é presente nesse poeta. Você precisa dizer como você pretende, quais são os autores que você vai usar, né, para embasar aquele seu estudo. Você não pode simplesmente, né, chegar, você precisa dizer, eu quero chegar a tal lugar, mas de que maneira você pretende chegar? É como, por exemplo, você está estudando para o vestibular, de que maneira você quer passar, né? De que maneira você pretende chegar ao seu objetivo? Você pretende estudar, você pretende chegar estudando bastante, principalmente aquelas matérias que são mais recorrentes. Então, olha, você está no terceiro ano, né? Exemplo, vocês estão no primeiro. Mas vamos pensar aqui no pessoal, e não é porque não estão no terceiro que não precisam estudar, né? De forma alguma. No terceiro ano você tem um estudo mais específico, né? Por exemplo. E aí você precisa, portanto, buscar um caminho mais fácil não, né? Porque estudar não é uma coisa fácil, né? A gente sabe disso. Mais eficaz, né? Então, tais matérias de tal conteúdo são recorrentes, eu vou estudar mais isso, né? Então, você precisa ter um caminhar, né? Não é uma coisa aleatória, você acorda, não é, né? Então, onde paramos? Estávamos falando sobre a metodologia, né? Que é esse método, né? Então, é o estudo do método que foi usada para chegar a determinados resultados. Como apresenta resultados de pesquisas sérias, há um cuidado com a sua composição, né? Então, quando a gente pensa mais uma vez em mestrado e um doutorado, a metodologia, essa metodologia é buscada, né, tanto com, na verdade, a gente tem ali o aluno e o orientador, né, uma relação, trabalho é dos dois, né, você vai escrever o trabalho, o seu orientador, como o próprio nome diz, vai te ajudar, vai te orientar, né, mas essa metodologia ela vai ser buscada, né, os dois vão buscar essa metodologia juntos. O locutor é geralmente alguém situado, então aquele que está falando, né? É geralmente alguém situado em algum órgão de pesquisa ou em instituições públicas ou privadas. E o interlocutor, então o locutor é aquele que fala, né? Ele geralmente tem algum órgão de pesquisa, por exemplo, vamos falar do mestrado, continuar falando, vamos, né? Começamos a falar do mestrado, vamos continuar. Então você tem um orientador e está ligado, né, a uma universidade, está ligado a um campo de pesquisa, né? E o interlocutor é alguém que, sobretudo, possui interesse no assunto. Então, quem é interlocutor? É aquele que ouve, é aquele que lê, né? Aquele texto foi escrito para um interlocutor. Quanto às marcas linguísticas, algumas são bem predominantes nesses tipos de texto, sendo dessa forma características que revelam o seu estilo. Então, temos aqui algumas características, né? O texto de divulgação científica. A impessoalidade é predominante, então você evita usar, né, verbos, você evita usar pronomes de primeira pessoa, enfim. É diferente quando a gente pensa em uma poesia, a gente tem ali a predominância de verbos, né, na primeira pessoa, pronomes. No texto de divulgação científica, o que importa é o que você tem a dizer sobre a pesquisa, não sobre você, sobre os seus sentimentos, né? É uma coisa mais objetiva. A impessoalidade é predominante, haja vista que o autor expressa as descobertas que fez sem deixar se revelar, ou seja, sem revelar as suas marcas pessoais. Em termos estruturais, pode-se afirmar que prevalece o padrão formal da língua, né, a norma culta, por meio do uso dos verbos na terceira pessoa do singular, fato que imprime ao discurso o caráter impessoal antes ressaltado, né? Assim, falando acerca dos traços estruturais, apesar de tal modalidade não obedecer a uma norma rígida, o que normalmente se atesta é a predominância de um parágrafo introdutório, né? Então, é aquele modo, são características bem genéricas, né? Revelando a ideia principal a ser abordada. Depois você tem o desenvolvimento, sendo esse manifestado por meio de exemplos, comparações, dados estatísticos, relações de causa e efeito, resultado, objetivos de experiências e etc. E culminando nas conclusões acerca do que foi anteriormente abordado. Então, a gente tem uma estrutura aí de introdução, né? Apresentação do assunto, o desenvolvimento, onde você tem as ideias mais específicas, e depois você tem ali a sua conclusão, né?
Veja um texto de divulgação científica publicado pela revista online Canal Ciência. Trata-se de uma plataforma online que publica conteúdos de cunho científico e tecnológico. Então vamos lá. Amazônia. Imagens de satélite como informação para proteger e prevenir acidentes ambientais. O que é pesquisa? Áreas inundáveis são aquelas que recebem periodicamente a entrada lateral das águas de rios e de lagos, da precipitação direta ou de lençóis subterrâneos, sendo de particular interesse na Amazônia aquelas associadas a rios e lagos. As variações físico-químicas resultantes do fenômeno de cheias e vazantes periódicas caracterizam na região um sistema singularmente distinto hidrológica e geologicamente. Então, aqui a gente tem um texto, né, que se abre com a conceituação, né? Ele começa falando o que são essas áreas inundáveis. E o conceito de alguma coisa, gente, é algo completamente, a gente às vezes não para pensar, científico, né? Para você dizer o que é alguma coisa, você precisa pesquisar, né? Então, quando a gente pensa nas classes gramaticais, né? O que é um substantivo, o que é um advérbio? Será que foi tão fácil chegar à conclusão de que um advérbio é uma classe gramatical invariável que se refere a um adjetivo, a um verbo ou a outro advérbio? É claro que não. É claro que várias sentenças foram analisadas a fim de que se verificasse isso, né? A fim de que se tivesse certeza dessa informação. Então, a área que envolve esse estudo está localizada na planície aluvial do Rio Solimões, estado do Amazonas, no trecho Coari-Manaus, e compreende os municípios de Codajás, Anori, Beruri, Anamã e Coari. Essa região integra a rota de escoamento de óleo cru e gás liquefeito de petróleo, GLP, produzido na província petrolífera de Urucu, desde o terminal do Solimões, Tessol, até a refinaria de Manaus, Isaac Sabá, Remã. O acesso ao local se dá principalmente por meio de transporte aéreo ou aquático, em razão da influência da sazonalidade do ciclo hidrológico, que tem como consequência uma grande variação do nível dos rios. Então, aqui nós temos ao lado esse quadradinho rosa, né? Observe que o texto condensa os resultados de uma pesquisa, ou seja, nós temos aqui, né, os objetivos, os resultados, né, conseguidos através dessa pesquisa de uma maneira objetiva. Em primeiro lugar, apresenta o que é a pesquisa e qual é o contexto em que ela está inserida. E aí o texto é bem grande, né? A gente não vou lê-lo todo para não ficar uma aula muito enfadonha. Mas aqui no último parágrafo rosa, né? Diante das condições expostas, a COP, o FRJ, propôs o estudo, a adaptação, então, o FRJ, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma universidade que tem bastante prestígio e que é muito conhecida justamente pela pesquisa que faz, né? Pela pesquisa de... qual é a palavra? Enfim, é uma universidade que, porque tem muito prestígio, né, vai mostrar pesquisas que são muito confiáveis. Se vocês pararem para pensar, por exemplo, para analisar, né, no Fantástico, quando a gente tem lá um estudo, né, sempre vai aparecer alguém ligado, né, a uma universidade que tem, né, que vai apontar um prestígio grande dentro daquele, essa pesquisa é sobre saúde, né, então vai aparecer lá, o chefe de pesquisa da Universidade X, né? Então, propôs o estudo, a adaptação e a aplicação de modelos ambientais a partir de técnicas computacionais para aumentar o entendimento da influência exercida pelas variações sazonais do ciclo hidrológico nas áreas afetadas pela inundação do Rio Solimões, que são as mais sensíveis a derramamentos de óleo. Então, aqui, observe que o texto condensa os resultados de uma pesquisa, né? A mesma coisa, em primeiro lugar, apresenta o que é a pesquisa e qual é o contexto em que está inserida, além de apresentar os objetivos pretendidos, né? Então, nós temos aqui esse quadrinho rosa, temos esse primeiro aqui, né? São bem parecidos, muda o final. Então, o texto condensa os resultados de uma pesquisa. Em primeiro lugar, apresenta o que é a pesquisa e qual é o contexto em que está inserida. E aqui, o texto, observe que o texto condensa os resultados de uma pesquisa. Em primeiro lugar, apresenta o que é a pesquisa e qual é o contexto em que está inserida, além de apresentar quais são os seus objetivos. Aí, aqui na parte azul, nós temos
A proposta do método de visualização científica teve como objetivos gerais a geração de novas imagens para preencher as lacunas temporais existentes entre as imagens de satélites adquiridas, a representação em escala diária das condições hidrológicas da região, onde podem ocorrer possíveis impactos ambientais, a contribuição efetiva. Então, aqui nós temos, né, em formato de tópico, e isso faz com que o texto fique mais organizado, né? A contribuição efetiva para monitoramentos sistemáticos e planos de contingência na eventualidade de derramamentos de óleo. Então, aqui, uma outra característica comum dos textos de divulgação científica é a presença de gráficos, imagens, infográficos e etc., como nós estamos vendo aqui, né? Apresentando dados numéricos e visuais para dar credibilidade, para dar sustentação, né, a essa pesquisa. Então, aqui, como é feita a pesquisa, né? Então, são apresentados a metodologia e os passos que serão dados para a obtenção dos resultados, assim como a definição de como será feita a pesquisa. Então, aqui, como é feita a pesquisa? Para o estudo da dinâmica sazonal do ciclo hidrológico, foram utilizados mosaicos georreferenciados de imagens do satélite, JRS-1 SAR, correspondentes às épocas de seca, enchente, cheia e vazante do rio. Esses materiais foram selecionados para visualização com o uso do algoritmo de Morpin, acho que é assim que se pronuncia. Então, né, além da visualização, o procedimento criou uma adequação morfológica de um mosaico a outro, obedecendo à sequência do ciclo hidrológico e combinando linearmente características selecionadas nas imagens de origem e destino. O processo completo foi exibido em forma de animação, com a subsequente conversão dos arquivos de vídeo em uma sequência de imagens, o que permitiu também selecionar imagens intermediárias correspondentes a um cenário de interesse. Por meio desse método de interpolação linear com o qual o Morpin trabalha, foram geradas novas imagens intermediárias no tempo às pré-existentes, né, as que já existiam. A essência do processo consiste, então, né, o cerne, o objetivo, né, consiste em transformar um objeto ou uma imagem inicial em um objeto ou imagem final por meio de técnicas computacionais, imagem, objeto, origem, a imagem, objeto, destino, de forma a convencer o olho humano de que o primeiro foi convertido no segundo de maneira contínua e suave. Então, aqui a continuação do texto, né, gente? Portanto, ou seja, né, as conclusões a que se chegam, importância da pesquisa, né? Então, a relevância científica, outra coisa, né, muito importante, quando você está escrevendo lá a sua dissertação, a sua tese, né, você precisa falar sobre o porquê que a sua pesquisa é importante. Ela precisa ter um peso, né? Então, essa importância, a relevância, o peso que sua pesquisa tem. A relevância científica do trabalho fica evidenciada por apresentar alternativas de representação gráfica de um fenômeno que tem implicações diretas e indiretas na ecologia da planície aluvial. Além disso, o estudo possibilita o monitoramento de ambientes onde ocorre o fenômeno hidrológico de cheias e secas, bem como a adoção de medidas mitigadoras de possíveis impactos ambientais causados por ações antrópicas. Outra vantagem da pesquisa é o fornecimento de informações que podem ser tomadas como referências a futuros trabalhos dessa natureza, né? Então, quando alguém for estudar, né? Porque uma pesquisa ela não se encerra, né? Ela tem muitas vezes uma continuação, porque, como nós falamos, as coisas se atualizam, elas mudam, né? Então, é importante, né? É importante que essa pesquisa, esse é um ponto, né, de relevância, o fato de que essa pesquisa pode auxiliar outras pesquisas, né? Pode servir de campo de estudo, de material. Na visualização científica, por apresentar diversas facetas e recursos para o mapeamento de informações, o produto resultante consiste em uma ferramenta eficiente, tanto no monitoramento de áreas sujeitas a impactos ambientais, quanto no planejamento e no estudo desses impactos. Finalmente, a pesquisa também se destaca pela oportunidade de correlacionar os parâmetros do experimento com as características físicas da área estudada e a consideração da variabilidade espacial e temporal
dos processos hidrológicos da região amazônica. Então, aqui, texto de divulgação científica, publicado em 26 de junho de 2007. Por último, vemos a justificativa da pesquisa. Essa etapa é extremamente importante, uma vez que explicita, que mostra a relevância, né, e quais são os impactos dessa pesquisa na sociedade como um todo, ou em um contexto específico. Nesse caso, o contexto é a floresta amazônica e o estudo tem como objetivo prevenir acidentes ambientais, ou seja, é uma relevância, né, muito grande, uma vez que não é um interesse individual, é um interesse, ou deveria ser um interesse coletivo, né? Então, queridos, gráfico e infográfico. Esse capítulo é bem grande. Então, nós vamos terminar a nossa aula por aqui, né? Então, só para retomar. Nós falamos aqui sobre o texto de divulgação científica, né? Falamos sobre as características, lemos um texto e fomos comentando aqui as partes, né? Genericamente, as partes desse texto, correto? A importância da pesquisa, né? Por que ela é relevante. E na próxima aula, nós falaremos aqui sobre gráfico e infográfico, né? Daremos continuidade a esse capítulo a partir daqui, a partir de gráfico e infográfico, ok? Então, queridos, na próxima semana, no caso, essa aula sobre texto de divulgação científica vai entrar na semana do dia 9, né? Que é segunda-feira. Então, eu ficarei com vocês, com os alunos do primeiro ano, redação, né? Segundo ano, português, né? E terceiro ano, literatura, né? Por 2 semanas. E depois a professora Camila volta, tá bom? Então, queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Pela presença, ótimo, né? Muito obrigada pela participação de vocês, ainda que de maneira indireta, e até a nossa próxima semana.